Amém. Boa noite. Você está animado de estar nesse lugar? Puxa vida, é uma grande honra, um grande privilégio para mim estar aqui mais uma vez. Eu me sinto muito privilegiado mesmo. Pastor Evaldo, pastora Ana, Esther, Roberto, muito obrigado mesmo por me receber. De verdade, é um grande prazer poder estar nesse lugar. Os pastores aqui, meu tio, a minha tia, o pastor Jamal, né? Eu sou muito grato a Deus e eu me sinto muito privilegiado, o pastor Joaquim também ali, de estar aqui nesse lugar, diante de gigantes da fé. Eu devia estar sentado, na verdade, escutando vocês, essa é a verdade, não devia nem estar aqui. Mas eu estou muito feliz de estar nesse lugar, como o pastor falou, eu sou lá de Londrina, o pastor recentemente esteve lá, inclusive, e é uma grande honra para mim estar aqui. Eu estou enviado pelos meus pais, pastor Davi e pastora Mônica, que são os meus pastores. Se a gente está aqui hoje, se o Drops está aqui hoje, é por conta dos nossos pastores que nos enviaram. Os nossos pastores que semearam nas nossas vidas, nos investiram, né? E por causa deles nós estamos hoje aqui. Eu queria, antes de eu compartilhar a palavra, eu sei que na última vez que eu ministrei aqui, eu falei um pouco da minha família, mas eu queria mostrar eles para vocês, porque eu queria inclusive estar aqui ontem à noite, mas não consegui estar, porque nessa última semana nós ganhamos uma menininha, então daí dificultou as coisas, né? Então, essa é a minha família. Bom, o Theo ali, o do meio agora, né? Não é nem o mais novo. O Gessé e a Raquel e a Sofia, que estava na barriga da Raquel umas 3 semanas atrás, né? E agora, ela aí, ó, bonitona, lindinha. Eu estava torcendo para sair morena, pessoal, e eu acho que saiu, pelo menos. Por enquanto não mudou, porque a minha esposa é mais branquinha, né? Mais branquela. E eu estou orando ainda para continuar com esse tom de pele aí, com esse tom de cabelo. Mas vamos ver, muda, né? O filho do meio nasceu moreno e acabou virando branco, né? Então, daí complica as coisas. Pessoal, enquanto eu meditava e pensava a respeito dessa conferência, eu sei que vocês são muito intensos e é muito lindo tudo que vocês vivem nesse lugar. Vocês estão num lugar muito privilegiado de caminharem numa atmosfera como essa, que é sedenta pela presença de Deus. Isso é muito lindo. É uma coisa que eu estava compartilhando com o Paulinho hoje no quarto. E enquanto eu estava preparando para ministrar hoje aqui, normalmente quem sai para ministrar, eu não saio tanto, sou novo, né? Não sou pastor itinerante, mas normalmente você pega a melhor ministração, a melhor mensagem para você pregar, né? Mas enquanto eu orava a respeito dessa noite, o Senhor me levou para um texto. E o Senhor começou a incomodar o meu coração, me incomodar. E eu quero ministrar uma palavra. Eu pensei muito sobre ser incendiado. Sobre ser incendiado por Jesus, né? Por ser incendiado por Deus, amar a sua presença. Esse é o tema dessa conferência. E Deus me levou a um texto bíblico que é muito básico, você já conhece ele, não tem nada demais, mas em cima dele eu queria ministrar. É um texto muito conhecido, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Fala assim o texto, e nós já vamos orar, tá? Depois a gente lê o texto, nós vamos orar. Fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Eu quero comentar, ministrar nessa noite a respeito desse capítulo aí que a gente vai ficar um pouquinho mais essa noite. Vamos orar. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, pela Tua presença que já está hoje aqui. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito Santo, quando nós temos sede de Ti, quando nós nos apresentamos a Ti, dispostos a Te encontrar, Jesus, o Senhor sempre nos surpreende. Tu és um Deus que habita em meio aos louvores, Tu és um Deus que vem ao nosso encontro. E nessa noite o Senhor já fez isso, Pai. Mas nós desejamos mais, nós queremos mais a Tua presença, queremos mais o Teu Espírito Santo. Então sopra hoje aqui sobre este lugar, Pai. Que o Senhor possa realmente incendiar cada coração, desde o mais novo ao mais velho. Vem sobre nós, esse é o nosso desejo. Existe uma sede no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que mais chamou minha atenção nesse texto, e eu já li e reli esse texto diversas vezes, já ministrei sobre esse texto antes, é uma expressão que o apóstolo Paulo vai usar aqui em Romanos, que ele fala sobre sermos sacrifício vivo.
existe um contraste muito grande aqui, porque sempre quando a gente pensa em sacrifício, a gente vai pensar a respeito de Jesus. Cristo é o nosso sacrifício, aquele que morreu de maneira propiciatória pelos nossos pecados. A gente vai falar um pouco sobre isso também hoje. Mas aqui Paulo, na carta aos Romanos, ele vai falar para nós nos apresentarmos como sacrifício. E sacrifício tem a ver com ser incendiado. Sacrifício tem a ver com uma ação voluntária nossa. Paulo também vai continuar falando, depois de falar sobre sermos sacrifícios vivos, aí que ele vai falar sobre não se amoldar, né, para esse padrão de mundo, e depois ele vai falar, depois de se amoldar, né, ele vai falar sobre ser capaz de experimentar e comprovar a boa, a perfeita vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o que a gente percebe, fazendo uma análise do texto, é que para a gente poder viver tudo isso que Paulo está falando, Paulo sendo inspirado por Deus, ele falou isso, né, escreveu isso, é que para a gente poder viver a vontade de Deus, então nós precisamos entender a ideia de sacrifício, de sermos um sacrifício, de entrarmos nesse lugar. O ser humano, ele tem um anseio pela eternidade. O livro de Eclesiastes vai falar que o homem foi criado com esse anseio. Por termos esse anseio, a gente só vai entender a plenitude do anseio de Deus, de vivermos a eternidade, vivendo esse conceito de sermos sacrifício vivo. De vivermos esse conceito de sermos sacrifício vivo. De estarmos nessa realidade. Eu queria, junto com sacrifício vivo, eu acabei nem pensando num tema, mas se pudesse dar um nome para essa mensagem, seria altares, vivendo como sacrifício. Mais ou menos isso. Acho que eu vou até fazer uma série, talvez, lá para os jovens sobre isso aí, né? Mas tudo bem. Então, a chave que eu quero deixar para vocês essa noite é essa. Tudo aquilo que você vai viver em Deus, os seus anseios mais profundos, está do outro lado do altar. A boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus se encontra do outro lado do altar. Sabe que o contexto de altar, que tem tudo a ver com sacrifício, que a gente vai falar nessa noite, é uma ideia muito complexa para nós hoje, modernos, né? Quando a gente pensa em altar, a gente pensa nesse sacrifício mesmo de bois, de ovelhas, a nossa mentalidade, a gente olha para o Antigo Testamento, a gente fica, nossa, que coisa complexa, que difícil. Sempre que você vai fazer a sua leitura, talvez anual, e você passa pelo livro de Levítico, né, que é bem difícil fazer devocional em Levítico, fala a verdade. Quando você vai fazer a sua leitura e você vê lá as regras e as leis e os sacrifícios sendo feitos, o altar, você sempre é bem complicado, não é fácil. Mas existe uma simbologia naquilo, existe um significado. Quando nós pensamos no conceito de altar, o altar fala algo para todos nós. O altar, ele traz o conceito de um lugar divino, um lugar onde o divino encontra o humano. Um lugar onde existe uma comunhão entre Deus e os seres humanos e o seu povo. O altar é um lugar de aliança e de compromisso, um lugar de sacrifício. O altar é um lugar de sacrifício. É um lugar onde Deus nos chama, me chama e te chama a viver todos os dias. Sabe que nós vivemos numa cultura que tem tentado desconstruir o conceito de altar. Nós vivemos numa cultura que tem tentado destruir esse conceito, inclusive bíblico, de que nós devemos almejar esse lugar de altar, viver nesse lugar de altar. Muito da teologia que tem sido escrita, ou falada, ou pregada hoje em dia, rejeita esse conceito de que você precisa ser um sacrifício vivo, de que você precisa tomar sua cruz, negar a si mesmo, negar sua carne e amar o Senhor dessa maneira. Tanto que um grande evangelista, né, do século XIX para o XX, se você lembrar comigo, William Booth, que foi o líder do movimento Exército da Salvação, que foi um cara muito famoso, muito usado por Deus na época da Revolução Industrial lá na Inglaterra, em Londres. Ele levantou um grande exército para servir as pessoas, até em termos sociais, pregando o Evangelho. Ele ajudava as pessoas muito pobres, muito carentes lá no meio de Londres. E ele disse uma frase muito forte, muito tempo atrás. Ele falou assim: o maior perigo do século XX serão a religião sem o Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, o perdão sem arrependimento, a salvação sem regeneração, a política sem Deus e o céu sem inferno. Eu adicionaria isso aqui. Nós temos um evangelho que prega bênçãos sem sacrifício, né? E pregam o melhor de Deus sem o conceito de altar, sem o entendimento de que o cristão precisa viver no altar.
Sabe, eu cresci na igreja, tenho 30 anos de idade hoje, sou casado há 8 anos, casei bem cedo. Graças a Deus pelo casamento, amo ser casado. Mas eu cresci na igreja, os meus avós são pastores, os meus avós que plantaram a igreja lá em Londrina. Os meus pais assumiram a igreja. Eu consigo lembrar, né, na minha memória, diversas vezes de ir para o altar, do chamado altar. Desde a época dos meus avós aos meus pais, eu me lembro da minha adolescência, acampamentos, onde o pastor sempre pregava, né? E às vezes o pastor, ninguém vinha para frente, daí ele insistia até alguém vir. Eu pegava e cutucava o meu amigo e falava, é melhor a gente ir, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, cara, vamos para o altar lá. E eu acho que eu devo ter me convertido pelo menos umas 10 ou 15 vezes, de tantas vezes que eu vim no altar aceitar o Senhor Jesus, quando eu tinha meus 12, 13 anos, estava me convertendo ainda, né? Mas a ideia é que o altar é um lugar importante. Eu lembro da minha adolescência, eu cresci com esse DNA de que o chamado no altar, o chamado ao altar, o chamado a vir à frente, é algo muito especial, que precisa ser algo vivido. Foi ensinado isso para mim, está dentro do meu DNA, pelos meus pais, pelos meus avós. Foi algo que se tornou importante. Por que é tão importante virmos para o altar? E a gente já vai linkar com o altar do Antigo Testamento, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Sobre sermos sacrifício vivo. Por que é tão importante? Porque existe algo poderoso no altar. Quando nós vamos de maneira intencional para o altar e nós nos apresentamos, nós colocamos a nossa vontade diante do altar, diante de Deus. E nós submetemos a nossa vontade e as nossas lutas e as nossas emoções, os nossos sentimentos diante da autoridade do Senhor. E algo acontece nesse lugar. Tudo aquilo que é ruim, que desagrada o coração de Deus, Ele vem para queimar. Ele vem para transformar, Ele vem com o seu amor, com a sua graça, para mudar os nossos corações. Mas o ponto aqui é que existe esse lugar importante na vida do cristão, que o cristão precisa entender que ele precisa viver de maneira intencional, que Cristo nos espera. E como eu falei antes, existe um conceito hoje em dia de que você não precisa mais vir para frente, até por causa de pandemia, né? Se você for pensar, a gente não tem chamado muito para ir na frente. Sei aqui, mas lá em Londrina a gente não tem feito isso. Mas existe essa luta. Nós precisamos reconstruir esse conceito de que o altar do Senhor é um lugar importante. O altar do Senhor é um lugar onde Ele nos encontra. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento. Quando eu penso em altar, eu não consigo não pensar no rei Davi. O rei Davi, lá em Salmo capítulo 43, versículo 3 ao 4, ele fala assim, quando ele vai descrever o altar de Deus, ele fala assim: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, um lugar onde tu habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpas te louvarei, ó Deus, o meu Deus. Ó que legal aqui então. O rei Davi, ele vai linkar o conceito então de altar. Para ele, a definição que ele vai dar é que o altar é uma fonte de plena alegria. É um lugar onde ele satisfaz a sua alma. É um lugar onde ele é transformado, ele é mudado. Então ele olha para esse lugar de altar e ele vê um lugar onde Deus o encontra, um lugar de alegria. Um outro salmo muito conhecido, é um dos meus prediletos, que o rei Davi, né, ele escreve, é Salmo capítulo 84, do versículo 1 ao 4. Ele fala assim: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou lugar e a andorinha ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, como são felizes aqueles que habitam na tua casa. Olha que interessante, o rei Davi nesse momento, que era um cara muito profético, a gente pode ver uma janela. A última vez que eu ministrei aqui eu falei sobre isso. É como se Deus abrisse uma janela do Novo Testamento na época de Davi, tanto com relação ao tabernáculo, onde todos podiam ter acesso ao Santo dos Santos, quanto esses conceitos que Davi tinha, a respeito do que Deus realmente queria. E Davi agora, ele está entrando lá no altar, ele está entrando então na casa de Deus, e ele olha para as andorinhas, e ele olha para os pássaros, e ele vê então um pardalzinho, uma andorinha, fazendo um ninho, próximo ao altar de Deus. E é como se Davi então, não ficasse com ciúmes, mas olhasse para ele e falasse: olha só que legal, olha que lindo isso, olha que poderoso, esse pardalzinho está vivendo próximo à casa de Deus. E ele, dessa forma, era a maneira que ele via a casa de Deus, era a maneira que ele via o altar, era a maneira que
ele enxergava. Então, é muito forte a gente pensar de que existia uma importância para o rei Davi. Agora, por que o altar era tão importante? Por que o altar era tão importante para o rei Davi? E até ao longo do Antigo Testamento, a gente vai perceber que ao longo do Antigo Testamento, quem estipula o conceito de altar é o próprio Deus. Lá no Éden, inclusive, se a gente for olhar, estudar um pouquinho do Éden, quando a gente pensa no Éden, depois de um jardim, até na árvore lá árvore da vida, aquela árvore da vida era um altar, onde Deus se encontrava com Adão e Eva. Depois, quando Adão e Eva são expulsos do jardim por causa do pecado, o que Deus ele faz? Ele faz um altar, ele mata um animal e ele dá roupa então para os dois, né? Então, ao longo do Antigo Testamento, a gente percebe os patriarcas, por conta daquilo, inclusive, que Deus tinha estipulado para Adão e Eva, eles começam a viver isso também, viverem de altares. A gente vai ver os patriarcas fazendo altares para Deus. A gente vê nos Juízes também, Gideão, nós vemos o próprio rei Davi. Então, a gente percebe a importância do altar. Agora, olhando para o tabernáculo de Moisés e olhando depois para o templo de Salomão, até para o tabernáculo de Davi, por quê? Por que o altar era um lugar importante? Porque o altar era a primeira coisa. O altar era o primeiro utensílio dentro do tabernáculo. Isso são coisas que Deus foi falando comigo ao longo desse dia, tá? Quando você entrava no tabernáculo, a primeira coisa que tinha eram os portões. Lá em Salmo capítulo 100, se eu não me engano, Davi vai falar assim: eu entrei com ações de graças aos portões, né? Abriu a portais eternos, né? E ele vai falar sobre isso. Então tinha os portões, e logo que o portão abria, tinha o altar. Aquele altar era onde os sacrifícios eram feitos. Era o lugar onde Salomão, quando construiu o templo, ele matou, se eu não me engano, foram 22 mil ovelhas e 20 mil bois lá, e muitas outras ofertas. Então o altar era a primeira coisa para que o Santo dos Santos fosse acessado. Para que você pudesse acessar o Santo dos Santos, o altar precisava acontecer na vida da pessoa. E daí tem todo o lance profético, né? Além do altar aqui, onde o sacrifício era feito, onde, né, as pessoas vinham sacrificar, você tinha como é que é o vaso lá de cobre, né? De cobre, acho que era lavado à mão. Depois, logo que você entrava dentro, você tinha a mesa dos pães, que representava a palavra. Você tinha a mesa de incenso, que representava o Espírito Santo. Daí você tinha o Santo dos Santos. Mas o ponto aqui, eu não vou ficar entrando na ideia, no conceito do tabernáculo, não vou ficar trazendo a ideia profética do Novo Testamento. O ponto é que para você poder acessar o Santo dos Santos, né, o tabernáculo aqui, a arca, o altar, precisava ser vivido, precisava ser feito. E é algo muito profético para nós isso, né? Se a gente for pensar em termos de estrutura e até olhando para o Novo Testamento, é que você não poderia viver o Santo dos Santos sem passar pelo altar. E nós sabemos, nós que estamos no Novo Testamento, nós sabemos que para a gente poder viver ou ter esse acesso ao Santo dos Santos, a gente teve que antes ter acesso a Cristo. Estão comigo aí? A gente tem que ter acesso a Cristo. Cristo é o Cordeiro perfeito, que foi amolado, que foi morto, que foi aspergido, né? Tem toda uma figura profética aqui que a gente vive. Para a gente poder acessar então o Santo dos Santos, o altar então precisava ser vivido, precisava ser consumado. O livro de Hebreus vai falar para a gente, Hebreus capítulo 9, versículo 22 e 23, fala assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Qual é o sacrifício superior que o livro de Hebreus está falando? É o sacrifício de Cristo. Era o sacrifício de Cristo. Era o sangue de Jesus. A gente está falando sobre altar, a gente está falando sobre sacrifício vivo. A gente vai linkar isso com Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, no conceito de que nós somos sacrifícios vivos. Mas para que nós possamos ser, então, esse sacrifício vivo, a gente precisa primeiro receber o verdadeiro sacrifício vivo, que foi de Jesus. Jesus é esse sacrifício vivo, que possibilitou para nós, então, nos tornarmos um sacrifício vivo, que a gente já vai complementar sobre isso, né? A gente já vai falar sobre isso. Mas existe um poder aí, né, no conceito de sangue. O altar,
era um lugar de sangue. Era um lugar onde muito sangue era derramado. E daí você pode pensar, pastor, nossa, é muita coisa, é muito animal sendo morto, muito sacrifício. Graças a Deus porque a gente vive no Novo Testamento, não é verdade? Mas por que tudo isso? Por que sangue? Por que sacrifício? Por que morte? E depois algo profético para Jesus? Como assim? Por quê? Porque no sangue existe vida. Toda vez que eu e você pode já ter vivido isso antes, você doou sangue para alguém, ou enfim, recebeu o sangue de alguém, você sustentou alguém com o seu sangue, você doou sangue, e por conta disso você doou vida. Porque no sangue existe vida. No sangue existe flui a vida do ser humano. E por conta disso, né, se a gente for olhar para o Antigo Testamento, eu sei que isso não é novidade, todos os anos o sumo sacerdote tinha que vir, matar um animal, aspergir, tinha que fazer pela sua própria vida e depois pela comunidade de Israel. Agora nós, por causa de Cristo Jesus, nós temos o nosso verdadeiro sacrifício. Nós temos Jesus que morreu por nós, o sangue de uma pessoa perfeita, e por conta disso, né, nós somos livres da morte, livres de sacrifício. Eu sei que isso não é nenhuma novidade, mas isso fala a respeito do Evangelho. Porque logo depois que Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de baixo para cima, lembram disso? E depois que isso acontece, o ponto aqui é que nós temos acesso sim ao Santo dos Santos, mas não a um lugar específico, mas Deus passa a habitar dentro de nós. Ele agora vive no meu coração e no seu coração, mas não só isso, agora o Espírito Santo, ele é soprado em toda a carne. Nós podemos agora ter acesso ao Espírito Santo. Isso é muito forte. Isso é muito, muito importante para nós. Deus estava estabelecendo algo de que, para a gente poder entender o que é até o cristianismo, e até viver como sacrifício também, que a gente vai falar sobre Paulo, a gente precisa primeiro receber o verdadeiro sacrifício. Aquilo que Jesus fez por todos nós. Eu sei que quando a gente pensa em termos de cristianismo, é muito difícil para as pessoas entenderem essa realidade. Eu até estava falando com um pastor antes, ele falou para mim, pode compartilhar da sua página. Eu tenho uma página de tipo apologética, sempre gostei muito do assunto, sempre conversei muito com muitos jovens, né? E a gente sempre discute questões filosóficas de Deus. E esse conceito da morte de Cristo é algo que é fundamental para a cosmovisão do cristão. O pilar da cosmovisão do cristão é sempre o que Cristo fez. O que Cristo fez, o Evangelho, ele transforma a visão de mundo do cristão. Transforma a forma que ele enxerga a sua origem, a forma que ele foi criado. Transforma a maneira dele enxergar o propósito da sua vida, o sentido da sua vida. Transforma a maneira dele viver, a moralidade dele, o certo e o errado. E transforma o seu destino, para onde ele vai, a sua eternidade. Qualquer outra cosmovisão do mundo vai tentar responder esses problemas da humanidade sempre com legalismo. Faça isso, faça aquilo, é certo fazer isso, mas nunca consegue se sustentar. A moralidade, por exemplo, para diversas religiões não se sustenta, porque ela não é verdadeira. Agora, no cristianismo, a mudança de vida é sempre ontológica, é sempre na sua essência, no coração, ele muda de dentro para fora. Isso é muito lindo. Quando nós entendemos isso, que Cristo viveu dessa forma e que Cristo nos transformou de dentro para fora, daí é possível nós nos tornarmos como Cristo, sermos imitadores de Jesus, vivemos como Jesus, agirmos como Jesus, pensarmos como Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 ao 24, ele fala assim: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram por sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para nós, que fomos chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Isso é muito forte, isso é muito lindo. Nós somos chamados por Deus. E agora, o ponto aqui, eu vou falar sobre sacrifício vivo, eu sei que eu estou falando sobre o sacrifício de Jesus, para podermos viver como sacrifício vivo e agradável a Deus e conseguimos viver a vontade de Deus para as nossas vidas, primeiro nós precisamos abraçar o que Cristo fez por nós. Jesus transformou a sua vida. Essa é a verdade do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho que muda os nossos corações. Eu e você, nós não deveríamos estar aqui hoje. Aonde nós estaríamos se não fosse a cruz, se não fosse Jesus, se Ele não tivesse morrido por nós?
Quando nós entendemos o poder da cruz e o que Ele fez por nós, tudo muda dentro de nós. Não é possível mudar comportamento cristão sem antes entender que é necessário abraçar a cruz de Cristo. Sem antes entender que é necessário ser mudado pelo Evangelho de dentro para fora, não simples ações, não só comportamentos. Agora falando como pastor de jovens, eu atendo muitos jovens, eu aconselho, né, falo muitas coisas, tantos jovens tentando lutar de maneira externa, sempre legalista, pela própria força, sem entender primeiro que o coração precisa ser mudado, para que daí, né, as atitudes mudem, o fruto venha disso. Então primeiro, para podermos ser sacrifícios vivos, nós precisamos entender que Ele foi o verdadeiro sacrifício vivo. Ele morreu por nós. E se Ele morreu por nós, daí existe um chamado, venha e morra comigo. Sabe por quê? Eu estou falando tudo isso porque enquanto eu lia hoje à tarde esse versículo, eu estou falando de uma mensagem que eu construí agora à tarde, que Deus falou comigo agora à tarde. Eu ficava assim, Deus, como assim? Para mim sempre sacrifício foi o Senhor morreu por mim. Como assim o Senhor está me chamando para morrer? Que é isso? Tipo, qual que é o conceito? A gente está entendendo então que para que a gente possa morrer, para que a gente possa ser como Jesus, que nós também somos chamados a sacrificar, né, a viver como um sacrifício vivo. Primeiro, Ele foi o verdadeiro sacrifício vivo. Ele morreu por nós. Ele se entregou. O altar precisa vir primeiro, para depois o Santo dos Santos ser vivido. Muitas pessoas querem o Shekinah de Deus, a glória de Deus, mas não entenderam verdadeiramente o que é Evangelho e como o Evangelho transforma muito mais do que simples ações, muito mais do que falar em línguas. Tem crente que é especialista em línguas, mas não foi transformado de dentro para fora. Tem crente que é batizado no Espírito Santo, mas tem pouca evidência de frutos e outras coisas, fruto do Espírito, pouca mudança externa. Eu não estou pregando contra, eu sou batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas, eu sou cheio do Espírito Santo, eu creio nessa realidade. Só que eu quero te chamar a atenção, te desafiar hoje, nessa noite, meu irmão, minha irmã, que mais do que simples coisas externas, primeiro Cristo vem e nos transforma lá dentro. A gente precisa viver essa realidade todos os dias. Agora, estão comigo aí? Tudo certo? Amém. Então o altar precisa vir primeiro. Vamos pensar de novo, a gente falou sobre altar, estamos falando sobre sacrifício. O altar no Antigo Testamento, se você for olhar as especificações, você vai encontrar muito mais no livro de Levítico. Eu falei no comecinho da palavra. O livro de Levítico traz coisas específicas do que Deus esperava do seu povo. Os sacrifícios que ele queria, a maneira de sacrificar, né, que não poderia ser feito de qualquer tipo, né, você não podia vir com um animal doente, você não podia vir com qualquer tipo de animal, tinha que vir com o melhor, tinha que ser entregue com o melhor. E esse princípio, ele continua no Novo Testamento, sabe? No Novo Testamento, mesmo a gente não tendo esse conceito de sacrificar um animal, um bicho, ou mesmo esse entendimento de legalismo que eu falei antes, esse entendimento de que nós não vivemos por performance, continua. Deus, Ele espera de você um coração transformado. Deus espera de você muito mais do que uma simples ação externa. Ele quer primeiro o seu coração. Depois então que Ele transformou você aceitou a ideia do conceito, né, que a gente falou antes, de que Cristo é o verdadeiro sacrifício por nós. Ele vem para transformar os nossos corações. Vamos lá, então eu falei que lá na época dos Levíticos, lá na época de Israel, o povo tinha que sacrificar de uma forma certa. A gente está falando de altar aqui. No Novo Testamento não tem mais altar natural. Eu trouxe uma aplicação de um altar vindo para frente aqui, a gente falou sobre isso. Quando Deus ele deseja que a gente viva uma vida de sacrifício, Ele espera que a gente entregue tudo de coração. Tudo com entendimento mais profundo do nosso ser, não algo simplesmente externo. E quando eu penso nessa realidade, enquanto eu estava pensando nessa mensagem, eu lembrei da época de Jesus, o momento onde Jesus ele entra no templo, e quando ele entra no templo, ele vê vários vendedores ali dos animais. Não sei se você lembra dessa história. Tem um momento onde Jesus entra lá no templo, ele vê vários animais sendo vendidos, e as pessoas que estavam vendendo os animais para o povo, né, estavam aumentando o preço, estavam fazendo muitas coisas, realmente impossibilitando o povo de sacrificar para Deus. Daí Jesus ele vem
Ele levanta as cadeiras, destrói tudo, inclusive pega um chicote, começa a bater em tudo. A gente até fala, nossa, Jesus está muito firme na forma dele agir. Mas era porque Jesus estava falando a respeito da intenção do coração das pessoas naquele lugar. Eles tinham transformado algo que era santo, algo que era puro, em algo comum, em um comércio. E o ponto que eu quero dizer aqui para nós, o que eu estou sustentando para nós é que esse mesmo princípio de que Deus não esperava algo, de que Deus queria algo que não era simplesmente performance, mas algo do coração, se sustenta no Novo Testamento. Deus continua esperando isso de nós. Deus continua tendo esse entendimento de que Ele é santo, Ele deseja algo que vem do coração, mas Ele não quer restos. Ele não quer sobra. Ele não quer coisas que são simplesmente aquilo que sobra das nossas vidas. Deixa eu tentar fazer uma aplicação aqui para nós, porque a gente está falando sobre altar. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, que não é do nosso coração verdadeiro, ou a gente faz simplesmente porque estamos no meio da nossa rotina, se transforma em algo que é ruim perante os olhos de Deus. Não sei se estão entendendo o que eu estou falando. Tudo que a gente faz no cristianismo que não tem a ver com algo do coração, que não tem a ver com um relacionamento com Cristo verdadeiro, com algo que foi mudado lá no nosso coração, se torna uma rotina, e Deus não deseja que a gente viva isso. O chamado de Deus para nós é vivermos de maneira intensa, entregando tudo para Ele nos nossos corações. Isso significa que a gente pode levantar as nossas mãos no meio de um louvor, por exemplo, e a gente não está fazendo isso de coração. A gente não está fazendo isso da maneira que Deus espera que nós vivamos. E nós precisamos entender então que Deus, Ele espera isso, algo que vem do coração, algo que vem da nossa essência, algo que vem de dentro. Amém? Então, eu queria deixar agora, pensando nesse versículo que a gente falou no começo, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, eu queria deixar então 4 pontos bem simples sobre alguns sacrifícios que Deus, assim como Ele transforma as nossas vidas em sacrifício vivo, sacrifícios que são aceitos por Deus. Ponto 1, enquanto eu pensava, eu quero ler de novo Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, fala assim, Romanos, a gente vai tirar então alguns pontos disso. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos parar aí. O apóstolo Paulo, depois de falar sobre sacrifício, ele vai falar sobre um culto racional, sobre um culto ideal que a gente vive. Entendendo que nós somos então também sacrifício, igual Cristo é, nós precisamos entregar o nosso culto a Ele. E o primeiro ponto, enquanto eu pensava nesse versículo, é o conceito de um sacrifício mediante vivendo um culto, um louvor ao Senhor. Vivendo um culto, um louvor ao Senhor. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16, fala assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Eu queria já chamar os músicos para subirem aqui, a gente não vai demorar não. Olha o que o livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele vai falar sobre, entendendo também que a gente é um sacrifício vivo, ele vai falar sobre sacrifícios de louvor, que nós vivamos com um sacrifício de louvor. Sabe que a gente está vivendo hoje aqui nessa noite, a gente vê algo incrível. O louvor, não é algo que a gente faz. O louvor é um estilo de vida. O louvor tem a ver com sermos um sacrifício vivo ao Senhor, de queimarmos por Ele, de entendermos a importância desse lugar. O sacrifício de louvor, então, não é somente quando a gente está bem, ou quando a gente estamos bem com o Senhor, é em todos os momentos das nossas vidas. Sacrifício de louvor, então, é quando nós entendemos que o nosso estilo de vida precisa agradar a Deus todos os dias. Estamos aqui falando, nessa conferência, o tema dessa conferência, o nome dessa conferência é sermos incendiados. Você sabe que viver incendiado não é viver somente uma conferência como essa, onde você levanta as suas mãos, onde você busca o Senhor e algo lindo acontece. É quando você vive lá fora como incendiado por Jesus. É quando você incendeia as pessoas perto de você. É quando você entende que a sua vida e as suas decisões e as suas escolhas são um ato de adoração ao Senhor. E uma das coisas que mais toca o meu coração é que
o louvor tem tudo a ver com isso. A adoração, o levantar a mão, o buscar o Senhor tem tudo a ver com entendermos que estamos também vivendo sacrifícios de louvor ao Senhor. Se você for olhar para o rei Davi, como a gente falou antes, sabe que os cânticos mais lindos que ele cantou, e talvez eu até mencionei isso na última palavra que eu preguei aqui, foram os cânticos que ele cantou no momento de tristeza. As melhores canções que a gente vai poder cantar ao Senhor, os melhores momentos de louvor, os melhores momentos de adoração que nós vamos ver com o Senhor são os momentos de dificuldade. São os momentos onde Deus mais vai falar com a gente, onde Ele vai habitar, vai transformar os nossos corações. Nós temos a tendência de achar que louvor e adoração é simplesmente quando a gente escuta música. Mas o que eu estou falando aqui é que isso é o ápice. É quando a gente está no momento onde a gente está no ápice com o Senhor. Isso influencia, mas isso começa quando a gente vive no nosso dia a dia, as nossas decisões. E esses momentos de dificuldade, eles vão ditar, eles vão nos ajudar então. Falam de viver uma vida para Deus. Quando a gente estiver dentro de um lugar como esse, a gente levantar as nossas mãos, nós vamos poder lembrar de tudo aquilo que a gente viveu e falar: Deus, mesmo assim, o Senhor é fiel. Mesmo que eu estou passando por dificuldade, mesmo que eu tenha passado por momentos difíceis, eu ainda sei que o Senhor cuida de mim. Eu creio nessa realidade onde entendemos que o sacrifício de louvor, que o sacrifício de louvor, ele não é simplesmente uma escolha, uma opção, uma resposta, emotiva. No livro de Abacuque, o profeta Abacuque, vivendo um momento difícil, ele fala assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando as safras de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei ao Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Presta atenção. A gente está conectando então um sacrifício vivo com um sacrifício de louvor. O sacrifício de louvor tem a ver com uma entrega e uma resposta que vai além de um momento bom que você está tendo com Deus. Sabe aquele dia que tudo vai bem, aquelas semanas que você está muito bem, você está pronto para vencer o diabo, cara, você está com mais fé, você está mais crente, você está, firme. Nesses momentos, a gente levanta a mão, a gente busca o Senhor, não é verdade? Mas quando a gente passa por momentos de dificuldade, onde parece que a gente não é nem mais crente, alguém já viveu isso? Uns dias que você fala: não sei nem se eu sou crente hoje, parece que eu perdi minha fé hoje. São nesses momentos onde é exigido de nós um sacrifício, onde nós entendemos que nós estamos sendo moídos, assim como Cristo foi também, lógico, não igual a Cristo, mas nós somos moídos, somos apertados nesse momento, e Deus vem para tirar o melhor de nós nesses momentos difíceis. Nós então somos um sacrifício vivo e podemos dar um sacrifício de louvor a Deus, entendendo que mesmo quando estamos passando por momentos difíceis, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo real, Ele continua sendo um Deus que vem e provém e faz, um Deus que é muito maior do que simplesmente bênçãos naturais, um Deus que está presente em todos os momentos das nossas vidas. Estão comigo aí nessa noite? O segundo ponto que eu pensava enquanto eu li esse versículo é o sacrifício. A gente está falando, sobre o que a gente pode aprender então, com a ideia de quais são os sacrifícios agradáveis, aceitáveis a Deus. O sacrifício de ajudar aqueles que precisam. Quando nos tornamos um sacrifício vivo, quando nós entendemos que Cristo foi o verdadeiro sacrifício vivo e que Ele nos chama a negarmos a nós mesmos e nos tornarmos um sacrifício vivo, Ele nos chama a sacrificar as nossas vontades e ajudar as pessoas à nossa volta. A gente lê o capítulo de Hebreus 13, versículo 15 e 16, fala assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, e não se esquecem de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deixa eu parar aqui, falar de novo sobre isso. Quando nós nos tornamos então um sacrifício vivo, quando nós nos identificamos com Cristo, sabemos que Ele é o verdadeiro sacrifício vivo, e que Ele nos chama a viver como Ele, sermos seus imitadores, negarmos a nossa carne, sermos espremidos por Ele. Ele nos chama então a fazermos sacrifícios de louvor, e não só isso, sacrifícios de ajuda às pessoas.
de serviço às pessoas, de amarmos as pessoas, de olharmos para as pessoas à nossa volta e percebermos as necessidades. Sabe que quando a gente está passando, quando a gente percebe as lutas à nossa volta, e quando a gente olha com os nossos olhos, como os olhos de Cristo, a gente percebe que o Evangelho, ele exige uma mudança nas pessoas, mas não só isso, uma mudança em nós, de agirmos contra a nossa vontade, de agirmos quando muitas vezes nós não esperamos, nós não, naturalmente falando, nós nunca ajudaríamos, a gente passa a ajudar, porque nós entendemos que nós somos esse sacrifício vivo, que a nossa carne é espremida, que o nosso eu é diminuído, e que naturalmente falando a gente nunca conseguiria dar para as pessoas, a gente nunca conseguiria servir, a gente nunca conseguiria amar, nesse tempo de pandemia onde tem tantas pessoas passando dificuldade. Deixa eu te falar, Cristo te chama para ser um incendiário, de incendiar as pessoas à sua volta, amando elas também, pensando mais nelas do que em você mesmo, pensando que os seus bens, aquilo que você tem, não é seu. O recurso que você possui foi uma bênção que Deus te entregou para você dar para outras pessoas, para você servir as outras pessoas. Todos os talentos, os dons, tudo aquilo que Deus nos entrega sempre tem como propósito a bênção dos outros. E é por isso que exige sacrifício de nós, porque o sacrifício é algo difícil, porque o sacrifício tem a ver com você morrer para você mesmo, porque naturalmente você não faria. De novo, naturalmente a gente nunca adoraria num momento difícil da nossa vida. Naturalmente, num momento como esse de pandemia, nós nunca ajudaríamos as pessoas à nossa volta. Mas porque Cristo é o verdadeiro sacrifício, Ele possibilitou, através de uma transformação dos nossos corações, a ajudar as pessoas à nossa volta, a louvar quando não é normal louvar. Quando a gente não quer louvar, Deus fala, não, é nesse momento que você precisa louvar. Quando a gente não pode dar, não, é nesse tempo que eu te chamo a dar. Quando a gente não consegue fazer as coisas, não, Ele fala, não, faça mais, se entregue mais. Eu estou te fazendo um sacrifício vivo e agradável. É esse o nosso chamado. Esse é o chamado de Cristo para nós. Essa foi a revelação que Paulo estava tendo naquele momento. Ponto 3 aqui, enquanto eu lia em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, um coração quebrantado. Coração quebrantado. Paulo vai falar ali no versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Renovação da mente, tem a ver com um coração que é quebrantado, um coração que deixa ser mudado por Deus, um coração que tem entendimento de que é necessário alguma coisa morrer e mudar. É um chamado para nós. Enquanto eu aconselho jovens o tempo todo, falei isso antes, a gente passou por uma série sobre sexualidade, inclusive eu vou lançar um livro com esse nome, chama Não Durma com Dalila. Eu ministrei uma série sobre cinco mensagens sobre a ideia de Dalila, né? Eu ainda estou na dúvida se é não namore com Dalila, ou namorando Dalila, ou não durma com Dalila, enfim. Mas o contexto aqui, que é meio forte, né, esse nome. Mas o contexto aqui é de que existe um espírito de lascívia que existe nesse mundo, assim como tinha lá com Sansão, né? E a ideia, então, a última palavra que eu ministrei para eles foi sobre os desejos da carne, que os desejos estão presentes mesmo. O impulso sexual existe, só que você tem que aprender a entregar o impulso para Deus, os desejos para Deus. Nós somos chamados a termos um coração quebrantado. Eu falei no começo aqui de como eu cresci numa cultura de altar. Eu cresci numa cultura onde os meus pais ensinavam que era importante eu vir para frente, era importante eu me ajoelhar, eu me quebrantar, um coração contrito, um coração que é renovado por Deus. E eu não posso deixar de lembrar mais uma vez sobre o rei Davi. O rei Davi que fez o pior dos erros que tem aí na Bíblia, né? E ainda assim foi chamado de homem segundo o coração de Deus. O rei Davi que no melhor momento lá do ministério dele, do reinado dele, ele olha para a mulher, chama a mulher para perto, dorme com Betseba lá. Daí ele chama o esposo dela, que não era nem israelita, Urias. Tenta dominar ele, tenta enganar ele para ele dormir com a esposa. Vê que ele não ia fazer, ele era um homem muito íntegro, né? E daí o que ele faz? Ele envia Urias para a batalha para morrer. E naquele momento onde o rei Davi ele peca e faz algo totalmente errado, a gente lembra do encontro que o profeta Natan tem com o rei Davi?
O profeta Natan conta uma história toda muito bem embolada para Davi, fala para ele a respeito, né, daquilo que ele tinha vivido. Daí o rei Davi não tinha percebido, e daí no final ele fala: é você pecou, você errou. E naquele momento, por que mesmo com um pecado como esse que Davi teve, ainda assim Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi entendia o lugar, a importância do altar. Ele entendia que esse lugar de altar era um lugar de quebrantamento, um lugar onde o coração era quebrantado, onde as suas vontades eram quebrantadas. E é por isso que em Salmos capítulo 51, versículos 16 e 17, ele fala: não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada de holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, né? Ó Deus, não desprezarás. Presta atenção, você acha que Davi não tinha boi para sacrificar para Deus? Na lei de Moisés, quando um pecado era cometido como esse de Davi, ele tinha que sacrificar. Mas Davi, com o entendimento meio que do Novo Testamento, né, um entendimento muito novo, ele fala: se eu pudesse, eu sacrificava um monte de bicho, mas não é suficiente, porque o que o Senhor quer não é sacrifício humano, sacrifício de bichos, é um sacrifício do coração, um coração quebrantado, um coração contrito. Eu percebo nisso. Acho que existe algo no coração de Deus em ver alguém quebrantando o seu coração, desejando mudança. Porque todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós temos as nossas falhas. Mas mesmo assim, Deus, Ele deseja esse coração quebrantado e contrito, porque Ele deseja produzir uma tristeza santa em nós. Ele deseja produzir uma tristeza que gera mudança. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10: vejam o que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejos de ver justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes. Paulo vai continuar depois desse versículo falando sobre como a tristeza no mundo não produz arrependimento, mas a tristeza segundo o coração de Deus muda o coração, muda as nossas vidas. E o Evangelho é isso. Um Evangelho é um chamado ao arrependimento. O Evangelho é um chamado à mudança de vida. O sacrifício vivo que a gente está falando, então, é também esse ponto de entendermos que nós precisamos ir para esse lugar e falar: Deus, queima todas as áreas da minha vida. Eu sei que tem áreas que eu preciso mudar, eu sei que tem áreas que eu preciso me quebrantar. Então muda, Senhor, lá dentro. Transforma o meu coração, transforma a minha vida. Produz uma tristeza que vai me mudar, e não algo simplesmente externo, algo aparente para as pessoas verem, Pai. Eu desejo uma mudança interna, porque o sacrifício vivo tem a ver com um altar de arrependimento, um altar de quebrantamento, que todos nós somos chamados a viver, para sermos então incendiados. Último ponto para mim finalizar: o sacrifício que é aceito por Deus é o sacrifício das nossas vidas. É o sacrifício das nossas vidas. Mais uma vez, Romanos 1:2. Eu estou acabando, pessoal. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Presta atenção, isso não é legalismo. Deus não quer simplesmente o seu dinheiro. Deus não quer simplesmente o seu serviço, as suas obras. Deus não quer simplesmente o seu tempo. Ele quer tudo isso sim, mas muito mais do que isso, o que Ele quer é seu coração. O que Ele quer é lá dentro. Tem a ver com algo quem nós somos, como eu falei antes. Porque se Deus tem o meu coração, Ele tem o meu dinheiro. Se Deus tem o meu coração, Ele tem o meu tempo. Se Deus tem o meu coração, Ele tem a minha família. Se Deus tem o meu coração, Ele tem a minha vida toda. Eu sou dele, nenhuma área da minha vida não é dele. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele. E é por isso que nós somos então chamados a sermos um sacrifício. Presta atenção, não é só o chamado então que o apóstolo Paulo está falando, não é um sacrifício de tempo.
Amados irmãos, sacrifiquem o vosso tempo, sacrifiquem a vossa vida, a sua vida inteira, o seu coração, porque esse é o caviar do Evangelho, caviar do Evangelho, esse é a cereja do bolo do Evangelho. Você precisa perder a sua vida, para depois encontrá-la. E onde você perde a sua vida? Aonde você perde a sua vida? Jesus falou isso, você precisa perder para ganhar, você precisa morrer para viver. Aonde que você morre e aonde que você perde? No altar. Não estou falando simplesmente de algo natural, de um lugar natural, a gente fez uma aplicação aqui, mas é no altar. No altar, historicamente falando, o altar é um lugar de fogo, como a gente falou, e fogo fala de um lugar de purificação, onde os nossos corações são purificados, onde acontece o que Pedro vai falar na sua carta. Pedro vai falar que nós somos como pedras preciosas, como ouro, que quando refinado pelo fogo, né, aquilo que é bom aparece, e aquilo que é ruim é mudado, é transformado, as impurezas saem, o nosso coração é transformado, todos os desejos ruins são mudados. Mas sabe qual que é o problema? Um sacrifício vivo, ele não vai gostar de ficar no fogo, ele vai querer sair. Se você for matar um boi, você colocar um boi no altar, ou um porco, sei lá, qualquer porco nem não tinha no Antigo Testamento, né? Eles não podiam. Se você colocar qualquer bicho em cima do altar, num fogo, o que ele vai fazer? Ele vai fugir. Deixar ele solto, ele vai fugir. Porque fogo incomoda, porque fogo queima, porque fogo é desconfortável, o bicho não vai querer ficar lá. E é exatamente isso que acontece com a gente. Nós somos um sacrifício vivo também. Deus nos coloca no seu altar e tem o fogo que queima sobre as nossas vidas, mas se torna desconfortável. Então muitas vezes o que nós fazemos é sair desse lugar, porque é desconfortável. Mas o meu chamado como pastor e o chamado dos pastores que estão aqui dentro é exatamente fazer isso. É desconfortar os que estão confortáveis e confortar aqueles que estão desconfortáveis. É verdade, porque nós desenvolvemos um evangelho de conforto. A luz confortável, né? A cadeira confortável, o ambiente confortável, o ar confortável, tudo confortável. O problema é que fogo queima, e quando o fogo queima, se torna desconfortável, a gente não gosta. Não é só xaralabalá, levanta a mão, não, é mudança de caráter. Quando a gente está adorando ao Senhor, Ele vem e encontra o nosso coração, e algo acontece dentro de nós. É lógico que a gente não consegue se conter, é lógico que a gente vai dançar, é lógico que a gente vai pular, é lógico que as línguas vão vir, o Espírito vai vir, vai soprar sobre nós, mas é desconfortável. E se estamos vivendo um evangelho que é confortável, se estamos vivendo um evangelho que não nos ofende de alguma maneira, não é evangelho, não é algo real, não é algo que transforma, porque o fogo de Deus, porque o evangelho é poder de Deus, é isso que Paulo vai falar. O evangelho, ele vem com poder, ele vem com vida, ele vem com transformação. E se estamos confortáveis, se você tem vivido um cristianismo que é confortável, você não está vivendo o cristianismo de verdade. Você não tem vivido a realidade do que Cristo tem para você. Deus tem muito mais. Deus quer te incendiar, Deus quer queimar cada área do seu coração, Deus quer transformar todas as áreas do seu viver. Esse é o chamado para todos nós. Esse é um chamado de Cristo para nós. Fica de pé comigo nessa noite. Mais uma vez, tabernáculo de Moisés, para você poder ter acesso ao Santo dos Santos, para você poder ter acesso ao Shekinah de Deus, onde a glória é manifestada, onde a glória vem e se manifesta, tem o altar primeiro. O altar que é o próprio Jesus, mas que Jesus te chama para ser também. Você precisa queimar, você precisa se negar. E quando nós somos mudados, queimados, nós corremos para a Shekinah de Deus. Nós corremos para o Espírito Santo dele, e ele vem e ele invade a nossa vida, e ele vem e ele sopra.
Ele vem sobre nós e toma controle das nossas vidas. Cristo como centro nos chama para imitar a Ele, sermos um sacrifício vivo, para então nos encontrarmos com a sua Shekinah, para queimarmos por Ele, vivermos para Ele. Levanta as suas mãos nesse momento, feche os seus olhos. Deus, Pai, Pai, o Teu Evangelho é um Evangelho de mudança. O Teu Evangelho não é um Evangelho de simplesmente conforto. É lógico que o Senhor chamou, o Senhor disse que o Teu fardo é leve. Sim, é leve, com certeza é. Mas muitos de nós temos vivido de maneira confortável, Senhor. E o nosso desejo nessa noite é que o Senhor queime sobre nós, com o Teu fogo, queime sobre as nossas vidas, queime os nossos corações, queime as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, talvez contrárias a Ti. Deus, os nossos desejos contrários, Pai. Porque mais do que uma mudança externa, Pai, legalista, que tantas religiões pregam, fazer, o Senhor vem e fala: o seu coração é importante, eu quero o seu coração, eu quero o teu coração. Jesus, nós temos um anseio por Ti, Jesus. O nosso desejo é queimar aos Teus pés, queimar com o nosso coração em Ti, Jesus. Vem sobre nós, queremos ser esse sacrifício vivo, Pai. Esse sacrifício vivo, Pai, que a nossa vida seja esse aroma agradável a Ti, que sobe, Pai, sobe, Jesus, sobe, Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos cantar uma canção, eu vou orar no final. Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Que é como o som de muitas águas, eu desejo escutar. Eis-me aqui, eu sou teu pra sempre. Eis-me aqui. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcançará. Amém. Deus, o Senhor tem nos chamado para permanecermos no altar, um lugar de fogo, onde o Teu fogo purificador vem para nos queimar, vem para nos incendiar. O Teu fogo vem para realmente, Jesus, purificar aquilo que precisa ser purificado, mas não só isso, Jesus, também trazer vida sobre nós, porque em Ti não existe condenação, mas existe uma convicção, Pai, tanto dos nossos pecados, mas também de quem nós somos em Ti. E eu oro então nessa noite, Pai, que o Teu fogo possa queimar sobre as nossas vidas, cada um de nós hoje aqui, do mais novo ao mais velho, Pai, que possamos entender que somos um sacrifício vivo, Pai. Assim como o Senhor foi, de alguma maneira o Senhor nos chama a negarmos a nós mesmos, Pai, um convite, Jesus. Leva-nos a esse entendimento, Pai, leva-nos a um lugar, Pai, que vai além somente de experiências, Pai. Não que as experiências não sejam importantes, Pai, elas vão ser vividas,
A mudança vai acontecer, nós vamos experimentar do Teu Shekinah. Mas primeiro, queima em Ti. Queima as nossas vidas, queima os nossos corações. Muda-nos por completo, Pai. Muda-nos por completo. Essa é a nossa oração nessa noite. Vem sobre nós, nos visita nesse momento, incendeia as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Suas mãos, vamos dizer isso: eu vou perder